Nesse módulo, nós vamos analisar a educação espírita. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nesse assunto, nós precisaríamos nos fazer algumas perguntas, como por exemplo, onde nós podemos encontrar a base de sustentação para essa difusão do espiritismo? Aparentemente seria uma resposta extremamente fácil, pois poderíamos dizer que é estudando, fazendo menção ao estudo. Mas nesse momento, então, nos surgem outras perguntas. Que tipo de estudo? Onde buscar, então, esse conhecimento? Porque nós estamos falando aqui de um estudo diferenciado. Não é aquele estudo regular que nós temos no nosso dia a dia. Aqui é um estudo diferenciado, por quê? Porque nós estamos buscando um conhecimento sobre a doutrina espírita. Muito bem. Nós podemos começar recorrendo ao Evangelho segundo o Espiritismo, e ali ele diz para nós, no capítulo 6, no item 5, Espíritas, amai-vos, eis é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Então, aqui nós já começamos a encontrar algumas respostas. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não responde só isso, mas ela responde a todos os questionamentos, sem exceção. Aqueles questionamentos, naturalmente, que afligem a humanidade, dando um sentido à vida, à nossa própria vida. Mas não é um sentido à vida. Podemos até dizer e reafirmar com muita ênfase que é um novo sentido à nossa vida. Agora, por quê? Por que o Espiritismo, então, vem com esse lado de dizer que é agora uma novidade para nós? Não, não é uma novidade. Porque o Espiritismo, ele traz respostas sérias àqueles questionamentos que nós fazemos, como, por exemplo, quem nós somos? O que éramos antes de nascer? Aí nós entramos já num campo que nós precisamos buscar as respostas. Por que a diferença entre as pessoas? Por que a vida sorri para uns e não sorri para outras pessoas? E o mais importante, talvez a gente pudesse nos perguntar agora, de onde nós viemos e para onde nós vamos? Bom, de onde eu vim e agora para onde eu vou? Para que nós possamos compreender solidamente esses aspectos, é necessário estudo. Como nós falamos no início, não é um estudo comum, é um estudo metódico, com esforço e muita perseverança. Nesse estudo, naturalmente, é que nós vamos encontrar alguns alicerces para tomarmos como base. Qual é o primeiro alicerce? O Espiritismo, então, será que ele é uma ciência? É o primeiro. Será que o Espiritismo é uma filosofia? É o segundo. Ou é uma religião? Que tipo de estudo nós vamos fazer? É ciência, é filosofia ou é religião? Aqui nós precisamos começar a recorrer ao nosso querido codificador Allan Kardec. Para iniciarmos o quê? Iniciarmos uma compreensão e termos esse entendimento sobre esse aspecto, essa tríplice aspecto, que é ciência, filosofia ou é religião. Vejamos o que o Allan Kardec disse para nós a respeito de ciência. A fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Mas ele diz também sobre a filosofia: nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei, disse Kardec. Mas ele ainda fala sobre a religião. E o que ele diz? Que fora da caridade não há salvação. Não será justo, assim, em nosso movimento libertador da vida espiritual, prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Então, nós precisamos desses três aspectos. Vamos tentar estudar um pouquinho agora cada um desses três aspectos. O primeiro deles, a ciência. A Gênese, no capítulo 1, no item 54, ela diz para nós que nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um humano. Todos, sem exceção, e sem exceção nenhuma, diz a Gênese para nós, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Ou seja,
A Gênesis, então, nós saímos de um ponto conhecido para um ponto desconhecido. E diz ainda a Gênesis na conclusão desse item: foi assim que os espíritos procederam com relação ao espiritismo. Daí a ser gradativo o ensino que ministram. Ainda como ciência, Gabriel Delane, no O Fenômeno Espírita, no prefácio, ele já diz para nós, na página 13 ainda: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriadamente tem chamados de mortos. Agora nós analisamos a ciência e a filosofia. Nós começamos pegando a palavra filosofia. O que é filosofia? Filos, que iguala amor, que iguala amizade. Somando com sofia, que é sabedoria. Então poderíamos unir a filosofia dizendo que é um amor, é uma amizade com sabedoria. Portanto, filosofar, poderíamos dizer que é o quê? É reflexionar. Destaca o homem como o centro de todas as preocupações. Leva o homem ainda à compreensão da verdade, mas não é uma verdade comum, a verdade libertadora. Leva o homem a conhecer-se, conforme lemos no item 919 do Livro dos Espíritos, que ali fala para nós claramente como diz. Filosofia ainda é falsíssima ideia se formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, abstendo-se tais manifestações, ele teria minado a base. Nada disso. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige a razão e a quem? E ao bom senso também. Isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, na conclusão do item 6 agora. Mas e religião? Será que o Espiritismo é uma religião? Não, sob o sentido comum do termo. Por quê? Porque ele não possui dogmas nenhum, não possui cultos formais, não possui imagens. Dentro da religião propriamente dita, o Espiritismo não tem rituais, não tem mitos, não tem crendices. Portanto, como religião, então, é não. Mas nós poderíamos analisar pelo outro lado. É sim, é religião também na sua forma mais profunda. Por quê? Porque ele proporciona a transformação moral do homem. Isso que é importante que se diga. Permite a aplicação contínua dos ensinos de Jesus. Revive o quê? Revive o cristianismo na sua maior e verdadeira expressão. Então ele pode ser dito que não é religião, mas ao mesmo tempo, se nós nos aprofundarmos, sim, é uma religião. Ainda poderíamos observar nas obras póstumas de Allan Kardec, ele fala que o Espiritismo é uma doutrina, que tipo de doutrina? Filosófica de efeitos religiosos agora, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, sem exceção. Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, criada, visto que não tem nenhum tipo de culto, não tem rito, conforme nós falamos, não tem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Não existe isso. Isso está escrito lá em Obras Póstumas, é uma ligeira resposta aos detratadores do Espiritismo. Ainda usando como religião. É no pilar religioso agora que a doutrina espírita irá fazer o quê? Resgatar o evangelho puro do nosso Jesus Cristo, proporcionando o quê? A renovação definitiva da humanidade, a sua magnitude, de seu futuro espiritual. Agora nós poderíamos, nesse momento, então, depois que analisamos os três aspectos, filosófico, ciência e religião, poderíamos dizer, e o que fazer então? Como fazer? É aqui que entra a pedagogia espírita, pois ela reconhece a criança, reconhece o jovem,
o adulto e todos nós como espíritos de que forma? Espíritos imortais, filhos de Deus. Dotados do quê? Dotados do germe da perfeição. Mas só isso? Não. Em constante processo evolutivo, através de vidas sucessivas. E como é que nós podemos fazer isso então? É através de grupos de estudo, naturalmente. São a aplicação do estudo regular preconizado por quem? Por Allan Kardec, o nosso codificador. Finalmente, nós precisamos então adquirir aquilo que diz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17, no item 3, ele fala para nós sobre o homem de bem. E nós vamos fazer uma pequena consideração aqui sobre esse homem de bem. Diz o Evangelho para nós, o verdadeiro homem de bem. Então vamos analisar com muita atenção. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica o quê? A lei da justiça, de amor, de caridade. De que forma? Na sua maior pureza. Quando interroga a sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia fazer. E aqui nós podemos começar a nos perguntar, como eu me enquadro nesse aspecto? Ainda diz que o homem de bem, ele tem fé aonde? Fé no futuro. E é por isso que coloca os bens espirituais acima de todos os outros tipos de bem existentes. Ou seja, aqueles bens temporais, como diz o Evangelho para nós. Sabe também o homem de bem que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são o quê? Pode ser de dois tipos. Ou são provas ou expiações. É o que diz para nós o Evangelho. E o homem de bem, ele aceita isso sem nenhuma reclamação, como diz o Evangelho para nós. Concluindo o que diz o item para nós, ainda que o homem de bem, ele é compenetrado pelo sentimento do quê? Da caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, como diz o Evangelho para nós, sem esperar retorno, sem cobrança, sem dizer que é melhor do que o outro. Devolve o mal com o bem. É assim que conclui para nós esse item. Nós poderíamos dizer então, e aonde nós podemos estar para que possamos começar a adquirir esse tipo de conhecimento, ou seja, essa educação espírita? Naturalmente que o melhor lugar para isso é na nossa casa espírita, que ali a casa espírita representa o quê? Representa para nós a escola. A educação deve ser tratada no mais profundo significado nesse momento, com exercício do amor e conhecimento de si mesmo. Aqui nós começamos a falar de nós mesmos. Como é que eu posso conhecer? O Evangelho dizia para nós lá no início, quando nós lemos, que dois aspectos. Primeiro, amai-vos uns aos outros e instruí-vos. E essa instrução é que nós queremos buscar então, aonde? Na casa espírita, através dos estudos regulares que são promovidos pela casa espírita. Levar o aprendiz, ou seja, o estudante, a conhecer-se como espírito imortal, como filhos de Deus, sujeitos ao quê? À lei da causa e efeito. Quando nós começamos a falar sobre isso, nós começamos a nos lembrar também de todos os aspectos da pedagogia espírita. Quais são esses aspectos? O primeiro deles é o amor. O amor a todas as causas. O segundo aspecto, poderíamos dizer, é a liberdade. É a igualdade com singularidade também. Mas mais um aspecto, a naturalidade e a ação. Portanto, tudo isso resume numa única coisa, é a educação integral, é o complexo total da educação. As aplicações práticas da pedagogia espírita, nós poderíamos adquirir onde? Na escola livre e afetiva, atividades e produções éticas a cada momento, produções intelectuais também,
A abolição de castigos e recompensas não é o toma lá da cá, mas é o cultivo do quê? Da espiritualidade. Autogestão administrativa, cogestão pedagógica nas casas espíritas, é a escola social, naturalmente. A educação do espírito ainda, que é a educação integral do ser, mas que tipo de ser? No aspecto cognitivo, que é o conhecimento de nós mesmos, do mundo em que vivemos e que viveremos no futuro. Perceberam que aqui nós entramos num outro campo, é conhecermos o mundo que nós estamos agora, mas também buscarmos conhecimento do mundo para o qual nós iremos viver no plano espiritual, ou seja, no mundo futuro. Mas também tem um outro aspecto. Qual é o outro aspecto? É o aspecto afetivo. E o que vem a dizer esse aspecto afetivo? É a tolerância, é o respeito, é a paciência. São itens que hoje nós percebemos a dificuldade que as pessoas têm no mundo atual em que estamos vivendo, como é difícil termos paciência. Mas por esse lado, por esse aspecto afetivo, nós precisamos cultivar essa paciência. Mas existe mais um aspecto ainda, que é o volitivo. O que é esse aspecto volitivo? É a vontade, é a firmeza, é a fé, é a confiança e fé em Deus. Então, nesse momento, nós poderíamos parar e nos perguntar: eu tenho realmente fé em Deus ou eu temo a Deus? Ou seja, eu tenho medo de Deus. Naturalmente que nós não deveríamos entrar nesse campo de dizer, não, eu tenho medo de Deus. Claro que não é assim que funciona. Nós devemos ter fé, devemos ter confiança que Deus está lá, sempre nos protegendo, nos orientando e querendo o que existe de melhor para cada um de nós. Muitas vezes, nós que somos meio danadinho, nós saímos debaixo da proteção de Deus por algum tempo. E quando percebemos que as coisas começam a complicar, o que nós fazemos? Voltamos correndo, como se estivéssemos correndo para debaixo da asa do nosso Criador, dizendo, Deus, por favor, me ajude. Deus, por favor, me abençoe, porque eu fiz algumas coisas que não estavam corretas. Então vejam que nós precisamos a todo tempo estar desenvolvendo dentro de nós esses aspectos, principalmente esse aspecto afetivo, que é ter a tolerância, mas não é só ter tolerância com as pessoas que nos cercam, aqueles que estão no nosso convívio, mas ter tolerância também com aquelas pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos, mas ficamos irritadas com ela por algum motivo. Hoje é muito comum nós não termos tolerância no trânsito, por exemplo. Nós não respeitarmos as outras pessoas que nos cercam. Mas acima de tudo é essa paciência. Mas para isso tudo nós precisamos desenvolver aquele outro item que foi abordado, que é a vontade. Eu preciso ter vontade de fazer isso. Eu preciso querer fazer isso. Eu preciso ter firmeza nos meus atos. Só assim, realmente eu vou começar a ter essa confiança e, acima de tudo, a confiança no nosso Criador, que todas as outras coisas serão mais fáceis para ser resolvidas. Como disse Paulo, concluindo, Paulo disse que eu já não sou mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Imagine se nós pudéssemos um dia dizer isso que Paulo disse para nós. Já não sou eu mais quem vive, ou seja, não sou eu mais que estou vivendo, mas Cristo está dentro de mim. Cristo vive em mim. E poderíamos nos perguntar, o que eu tenho feito para seguir as pisadas de Jesus Cristo, por exemplo? Nós hoje temos algumas tendências, em função do mundo em que vivemos, tendências de nos lembrarmos das coisas importantes só quando nós realmente estamos precisando dela. E não é assim. Nós deveríamos estar a todo tempo nos perguntando, se Jesus estivesse aqui, agora, para tomar essa decisão que eu preciso tomar, o que ele faria? De que forma Jesus encararia esse fato? E qual seria a resposta ou qual seria a decisão que Jesus tomaria para esse ou aquele determinado assunto? A partir do momento em que todos nós, sem exceção, começarmos a olhar o que diz claramente o Evangelho,
Aí sim nós podemos dizer que estamos educando o nosso espírito, estamos sendo educados também, mas acima de tudo nós podemos dizer, agora sim eu estou passando a ser um discípulo do próprio Jesus Cristo. A partir desse momento, então, eu posso dizer, eu vou e estou seguindo as pegadas de Jesus Cristo. Agora, para isso, nós precisamos entender uma coisa extremamente simples. Não é em alguns momentos da vida só que se faz isso, mas a nossa vida toda deveria ser pautada. Não é só quando eu estou numa reunião no centro espírita, não é só quando eu estou com meus irmãos que pensam e agem e têm a mesma fé que eu tenho, não é só nesse momento. Mas acima de tudo é quando eu estou com pessoas que eu ainda não conheço ou estou em locais que não são e não comungam com as mesmas ideias que eu tenho. Será que lá nesses locais eu tenho tolerância? Será que lá eu tenho respeito pelas pessoas que estão? Será que lá eu tenho paciência? E acima de tudo, a minha fé continua sendo inabalável? Inabalável no sentido de sempre nos perguntar, eu estou fazendo aquilo que Jesus, se estivesse aqui na Terra, ele estaria fazendo nesse momento. Portanto, para concluir agora, vamos lembrar mais uma vez aquilo que Paulo disse. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Fazendo isso, tendo essa confiança, seguindo as pisadas do nosso Criador e do seu Filho Jesus Cristo, que esteve aqui e deixou para nós toda a forma que nós deveríamos fazer para que tivéssemos e nos tornássemos o que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos tornássemos, acima de tudo, um homem de bem. Exatamente aquilo que diz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 17, quando ele diz para nós, em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que falta com o dever de amor ao próprio e não merece a clemência do Senhor, aquele que causa prejuízo ao outro através de palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por orgulho ou desdém, que não recua à ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo que essa pena ou essa contrariedade seja leve. Ainda diz mais sobre esse homem de bem, ele não tem raiva. O homem de bem não fica magoado, ele não tem rancor, diz claramente para nós. Ele não tem o desejo de vingança. A exemplo de quem? Do nosso próprio querido Jesus Cristo. Ele perdoa sem exceção e esquece todas as ofensas, como diz para nós. E só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver perdoado. Em suma, o homem de bem, ele ama todas as pessoas. Porque é muito fácil nós amarmos aqueles que nos cercam. É muito fácil nós amarmos as pessoas que estão em nossa volta. Por exemplo, é extremamente fácil nós amarmos os nossos filhos, nossos pais, as pessoas que vivem ao nosso redor. Isso é extremamente fácil. Mas o que dizer de amar aquele vizinho que não é muito querido com a nossa casa? O que dizer de amar aquelas pessoas que sempre estão procurando fazer algo que nos desagradam? Aqui nesse momento nós recorremos de novo ao Evangelho, porque diz que o homem de bem, enfim, ele respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Isso não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-la está no caminho que conduz a todas as outras. Mas diz ainda que o homem de bem, ele não se envaidece pelas coisas. Ele não se envaidece pela fortuna que provavelmente ele possa ter, nem das suas vantagens pessoais, ele não se envaidece dessas coisas, porque ele sabe que tudo que lhe foi dado pode, de certa forma, lhe ser tirado também. Mas diz ainda que ele não abusa dos bens que lhe são concedidos. E diz mais, se a ordem social colocou o homem de bem sob a sua dependência, ele os trata com vontade, com benevolência, porque são iguais perante a Deus. Usa o homem de bem, usa da sua autoridade para levantar a moral das pessoas que estão em sua volta, e não para esmagá-las. Portanto, nós podemos dizer que o homem de bem
é aquele que todos nós gostaríamos de ser. O homem de bem é aquele que nós deveríamos, todos os dias da nossa vida, estar preocupados em buscar como eu faço agora para ser esse homem de bem. Pelo que nós observamos até então, nós podemos chegar à seguinte conclusão: eu posso me tornar um homem de bem, desde que eu siga todos os aspectos aqui mencionados, desde que eu tenha então conhecimento de nós mesmos, conhecimento do mundo em que nós estamos vivendo, conhecimento do mundo futuro, com respeito, com paciência, com tolerância. Mas, acima de tudo, eu não posso esquecer jamais que eu preciso ter uma extrema confiança no nosso Criador, ter muita fé, sabendo que nada poderá me abalar, desde que eu esteja seguindo constantemente as pegadas do próprio Jesus Cristo. Um bom estudo, muito obrigado e esperamos encontrá-los nas suas casas, nos seus centros espíritas, com os livros abertos e estudando, mas aquele estudo aprofundado da nossa querida doutrina espírita.